Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus amores, como estamos? É isso aí, conta pra mim como vocês estão. E antes de irmos ao conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe a sua sugestão, ative o sininho de notificação, comente o que você gostaria de ver por aqui que nós atendemos e seja muito bem-vindo ao canal Flávia Queiroz e você. Meus amores, dando continuidade aqui na minha história, no segundo capítulo, eu contei para vocês até a minha infância. Só recapitulando aqui algumas coisas, tá? Eu havia falado para vocês que eu via as minhas irmãs indo para a escola e a pergunta que eu me fazia era: será que eu nunca vou estudar? Será se eu vou ser o tempo todo analfabeta? Essa era a pergunta que eu me fazia. Então, eu ficava sem resposta. E os anos foram passando. A desculpa do povo era que, pelo fato de morar no interior, não tinha professores qualificados para me atender. Então, era isso que eu ouvia todo o tempo. Todas as vezes que eu tentava ir em busca, eu já tinha na mente a resposta do povo. Os professores não são qualificados, aquela historinha toda. E os anos foram passando. Eu não contei para vocês na história que eu também tenho uma irmã com deficiência visual. Ela se chama Polly Queiroz. É uma pessoa que faz parte da minha vida em todos os momentos. Então, em 2012, eu disse a Polly, nós precisamos correr atrás, nós precisamos ir em busca, porque aqui nós não vamos obter sucesso. E eu disse a ela: você está comigo nessa? Ela disse sim. Então vamos em busca, vamos procurar as fontes necessárias para ingressarmos na escola. Até então, nós morávamos no interior. Fomos para a cidade, que é Afuá, município do Pará. É uma cidade pequena, construída em uma ilha, a Ilha do Marajó, o arquipélago do Marajó. Então fomos. Ela entrou nessa comigo, nesse desafio. Chegamos lá, procuramos a secretária de educação, colocamos para ela a nossa situação e o nosso desejo de estudar. E ela nos recebeu muito bem, abraçou a nossa causa e disse que ia nos dar uma resposta. Depois ela veio nos informar, graças a Deus, a resposta foi positiva. Ela falou: meninas, organizem-se que segunda-feira começarão as aulas. Nos apresentou a professora Edivane Malafaia,
a qual esteve conosco neste processo. E o nosso desejo de estudar, de aprender, era maior do que as dificuldades, sempre foi. Então, dia 11 de maio de 2012, começamos a nossa jornada estudantil. Eu e Polly Queiroz, minha irmã. Ali, nós encontramos tantos desafios, mas nenhum foram capazes de ofuscar a nossa vontade de aprender. A professora Edivane foi uma pessoa que Deus colocou em forma de anjo no nosso caminho. A mesma se desdobrava. Naquele tempo, nós fomos as primeiras alunas com deficiência visual em Afuá. Não tínhamos muitos recursos, não tínhamos quase nada. O que tínhamos nem sempre dava para atender às nossas necessidades. E assim fomos seguindo, meu povo. Em tão pouco tempo, 2 moças que eram analfabetas, em 3 meses, nós estávamos lendo e escrevendo. Fomos alfabetizadas em Braille. E ali, a cada etapa da nossa vida, era combustível para lutarmos. Então, os anos foram se passando, fomos avançando, só que as dificuldades eram muitas, pelo fato de acessibilidade, pelo fato de recursos. Então, concluímos ali o ensino fundamental em Afuá. Em 2016, concluímos o fundamental. O que fazer, meu povo, se a Secretaria de Educação não nos dava um suporte para fazermos o fundamental ali? Nós concluímos, mas com muita dificuldade, com recursos desenvolvidos pela professora, com mecanismos desenvolvidos por ela, porque a escola, a secretaria, não nos oferecia muito suporte com relação a isso. Apesar de terem nos acolhido muito bem, pelo fato de sermos naquela época as primeiras alunas com deficiência visual, as coisas foram precárias. Então, nós temos uma irmã que hoje reside em Macapá, em Rose. Ela sempre tentava levar a gente para morar com ela. E nunca dava porque no tempo a residência dela era muito pequena. Então, nós não íamos, por conta de que não era legal na nossa mente, não era legal tirar a privacidade dela, né? Só que ela nunca desistiu. Todo ano ela falava, todo ano, vamos meninas, vamos. Só que em 2016 não teve outra alternativa. Nós fomos morar com ela, conseguimos juntar as nossas economias, conseguimos ajuda da nossa mãe para comprarmos uma casa em Macapá. Ali conseguimos comprar parcelado e fomos fazer o ensino médio. Ali
As dificuldades nunca pararam. Se eu falar aqui para vocês que a minha vida sempre foi mar de rosas, eu vou estar mentindo. Tiveram flores na minha caminhada estudantil, mas tiveram muitos espinhos. Tiveram muitos momentos nos quais eu pensava que não ia conseguir, pensava que não ia suportar. Mas os espinhos me ensinaram que eu tenho que ser forte diante das dificuldades. Eu tenho que ser forte. E ali começamos a cursar o ensino médio. Meu povo, ali nós enfrentamos muitas dificuldades. Não estávamos acostumadas, saímos da nossa zona de conforto. A nossa irmã trabalhava, era a mesma que nos levava e ia nos buscar na escola. Estudamos à noite. Ela trabalhava o dia todo e quando chegava em casa, só tomava um banho, descansava um pouquinho para nos levar na escola. Nós íamos andando. Meu povo, não era perto, era um pouco distante. Às vezes, nós chegávamos atrasadas na escola, mas o professor entendia a nossa situação. Então, quando estava chovendo, eu lembro que mesmo com a chuva, ela nunca desistia, nós não faltávamos na escola. Pegávamos um guarda-chuva e íamos nós três. Ela mais se molhava para proteger nós. Mesmo assim, nós chegávamos molhadas na escola. Saíamos tarde da escola e ela ia. Sempre ia nos buscar. Sempre. Nunca reclamou, mesmo cansada. Ela é uma pessoa extremamente importante na nossa vida. Até que fizemos amizade com o povo, conhecemos o Giovanni, que foi um anjo que Deus colocou em forma de pessoa na nossa vida. Aí as coisas começaram a melhorar. Ela só nos deixava na escola e ele nos dava carona de volta para casa. E mesmo assim ela ia. Mesmo assim, ela nunca desistiu de nós. Sempre que precisávamos, ela estava por perto para cuidar de nós no que precisássemos. Meu povo, se você quiser saber os próximos capítulos dessa história, assiste comigo, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe a sua sugestão, compartilhe a minha história com o máximo de pessoas que vocês puderem. Quem sabe a minha história não será inspiração para alguém. Beijos e até o próximo vídeo.